Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, né? O primeiro vídeo de listas desse ano. E eu tô muito feliz de trazer esse vídeo de indicações bem específicas, que é onde vocês participam. Pega lá no Instagram e geralmente eu coloco lá uma caixinha de perguntas pra vocês me mandarem perguntas de sugestões de livros específicos pra aparecer aqui no vídeo, aqui no canal. Eu seleciono algumas e tem algumas muito difíceis, algumas mais fáceis. Eu seleciono algumas porque obviamente não dá pra falar todas, mas muito obrigado você que mandou sua sugestão. Então aqui algumas sugestões de livros bem específicos que pode ser também a sua questão, um livro que você quer ler, mas é um negócio muito específico. Às vezes eu consigo te ajudar, tá? Você também pode responder as perguntas aqui nos comentários. Então o seu comentário ajuda bastante o engajamento desse vídeo. Então não esqueça de deixar um comentário aqui, tá bem? Beleza? Por favor. Nossa, peraí, que eu comecei o vídeo muito feliz, eu até dei uma cansada. E eu já queria começar o vídeo agradecendo vocês por estarem aqui. Uns dias atrás eu passei por uma leve crise da cabeça. E aí eu me sentia mais tonta, feia, boba, trouxa, xoxa, capenga, manca. Eu queria agradecer você por estar aqui, porque a sua companhia é tudo, juro. Muito obrigada por você estar aqui e ser inscrito nesse canal, acompanhar os vídeos. E às vezes nem sempre, né? Porque a vida é corrida, às vezes não dá pra você estar todo o tempo aqui. Mas só de você já estar aqui nesse vídeo já é muito importante pra mim. Eu queria realmente agradecer pela sua visualização. Então vamos começar, porque provavelmente vai ser grande aqui. A Giope Neves, a Gi, perguntou que ela quer um livro sem finais felizes. Aqui ela colocou livros no plural, mas eu vou deixar um livro aqui que ele tem vários contos e nenhum deles é final feliz, que pode ser que você goste, que é o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Aqui ela escreveu, assim, gente, ela tem uma escrita sublime, assim, maravilhosa. Ela tem uma escrita muito poética e ao mesmo tempo que ela não fica colocando muita firula no texto, sabe? E é uma dicotomia muito grande, porque ao mesmo tempo que ela escreve com palavras... Gente, ela é muito boa em juntar palavras e frases e coisas assim que invocam sentimentos e é bonito, sabe? Uma frase bem feita. Ela fala sobre realidades muito difíceis e muito tristes do Brasil. Então aqui nos Olhos d'Água vai ser vários contos muito curtinhos, só que eles são muito pesados. Eles vão falar sobre pessoas marginalizadas do Brasil, principalmente pessoas pretas no Brasil, então pessoas que vivem em favela, comunidades e mais periferia. E é muito impactante esse livro. Ele é, assim, muito tocante, é uma leitura obrigatória pra todo mundo. E é um livro, assim, que nenhum conto ali tem final feliz, mas todos eles ali são super necessários, sabe? A Mônica perguntou: Filha com problemas com a mãe. Eu vou deixar aqui um livro que eu fiz resenha no canal, você pode assistir a resenha, né, o último vídeo aqui que eu lancei, que é Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Esse é uma autobiografia. A Jennette McCurdy, ela foi a Sam de iCarly, ela ficou conhecida mundialmente por causa disso. E a mãe dela morreu de câncer. E depois disso ela começou a perceber que a mãe dela não foi essa pessoa perfeita que ela acreditou a vida inteira dela. Que coisas bizarras aconteceram com ela quando ela era criança. E que ela nunca tinha percebido o nível daquilo e o que aquilo ali ocasionou pra ela. Então ela vai contar como é que foi crescer ali sendo atriz desde criança. E a mãe dela completamente narcisista e psicótica, gente, maluquice. Então é interessante principalmente porque ela vai escrever o livro de uma forma muito fluida e muito lúcida, porque ela não escreve o livro, tipo, detestando a mãe dela, odiando a mãe dela. Porque ela tem essa percepção de que ela ama a mãe dela, ela nunca vai deixar de amar a mãe dela. E todo esse momento ela sempre amou a mãe dela. Só que não é só porque ela ama a mãe dela que ela vai fechar os olhos pra todas as coisas negativas que aconteceram. Que é só ela encarando a verdade do que aconteceu com ela que ela vai conseguir seguir em frente. Então é um livro, assim, livrão pra você que quer ler um livro sobre filhas com problemas com a mãe. Que esse aqui, gente, ó. A Isadora falou: um livro pra quando você sente que precisa ficar sozinha, só você e o livro. E aqui eu coloquei O Avesso da Pele. Esse livro do Jefferson Tenório é maravilhoso, assim, um dos livros, assim, sério, também tem uma escrita maravilhosa e todo, assim, como ele vai escrever os personagens. Ai, gente, é muito lindo. E é um livro pra você ler no seu tempo, na sua bolha, porque ele é um livro que ele vai te tirar da bolha, assim, ele vai destruir o seu coração, sabe? Ele vai destruir seu coração e é um livro, assim, que, meu Deus do céu. Mas ele é um livro, assim, muito importante e muito bonito, sabe? E não bonito de, tipo, por causa das coisas que acontecem, não. São coisas horríveis que acontecem, mas ele é escrito de uma forma bonita. Ele tem sentimentos ali muito puros, que é um filho falando, contando a história do pai dele meio que pro pai dele, sabe? A gente sabe que a coisa aconteceu. Não leia a sinopse desse livro, pelo amor de Deus. É um livro, assim, muito
muito necessário e muito, muito bem escrito. E ele é um livro pra você ler assim, só você e a sua intimidade, pra você, sabe, digerir ele. Porque quando você começa a ler, você entra de cabeça na história, sabe? É um livro assim que ele vai te consumindo, assim. E ele é muito bom. Gente, eu não consigo saber o nome da pessoa, só o arroba dela no Instagram. Então, assim, me desculpa. Mas ela perguntou um livro em que todos os personagens são horríveis, mas a história é maravilhosa. Poderia colocar aqui Morros, Ventos e Fantes, mas assim, eu não sei se a história é tão maravilhosa assim. Eu resolvi, no quesito de, tipo, coisas legais acontecem, porque é só dedo no cu e gritaria. Eu resolvi colocar aqui Por Favor, Cuide da Mamãe, que é um livro sul-coreano. Vai falar sobre uma idosa que ela some ali no metrô de Seul. E o livro é contado de várias partes, e cada parte é uma pessoa da família dela contando. Então, assim, primeiro começa com o filho, depois vai pra outra filha, e cada um vai contando como é que lembra dessa mãe que sumiu, como é que lembra dessa pessoa que sumiu. Então, tipo, a esposa, sabe assim, toda a história. E a gente vai conhecendo essa personagem vai sendo construída a partir dessas óticas diferentes de pessoas da família dela. E a questão de que todo mundo são horríveis é meio... Não diria que são todos horríveis, porque eles são pessoas. E assim, nem tudo é preto no branco, as pessoas são cinzentas. E aqui a gente vai ver várias pessoas diferentes com essas relações diferentes. Então, relações de mãe e filho, relações assim... Então é tudo muito cinzento, sabe, nessas relações. É muito interessante esse livro. Aqui a escritora conseguiu trazer meio que uma realidade de interação familiar muito interessante, porque ela meio que vai na profundeza do negócio, sabe? Você vê na perspectiva de cada pessoa, você consegue ver os pontos sensíveis, os pontos mais fortes, os defeitos dela. E assim, é um livro que ele não vai ficar passando pano pra todos. Ele vai falar a realidade. E eu achei isso, assim, muito interessante. Então é um livro bastante interessante. Nem todos são horríveis, mas assim, nenhum ali é lindo, tá? Só isso. E a história é maravilhosa. A história, assim, é muito bonita. No final você tem que ver, mas enfim. Daí a Camila perguntou: é um livro que despertou um medo que você não sabia que tinha, não vale terror. Eu fiquei pensando se eu ia contar isso aqui, porque é um medo muito grande que eu tenho agora. Quando eu tava lendo Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um livro maravilhoso também, a narradora tem 11 anos, é uma criança, e ela assim... Ela é muito peculiar e ela tá tendo crise de ansiedade, mas ela é muito engraçada, é muito fofa, e o jeito que... Meu, a escrita é maravilhosa desse livro. Tem uma hora que a menina... que ela se estressa com o pai dela, com a mãe dela. Eu não lembro exatamente quem que foi, mas eu acredito que foi com a mãe dela. E daí ela vai lá e ela se tranca no banheiro e ela cata a escova de dente da mãe dela e enfia no cu. Gente, ela nunca enfia no cu, ela passa no cu. E aí eu fiquei assim, quando eu li o livro, eu falei, gente, não tô acreditando que eu tô lendo isso. E daí eu fiquei com um pavor de, sei lá, alguém fazer alguma coisa com a minha escova de dente. E aí eu já vi depois no TikTok umas pessoas falando que, tipo, quando era criança, foi lá, pegou a escova de dente, não sei quem, fez não sei o que, limpou o privado. Gente... Meu, hoje em dia eu guardo minha escova de dente às 7 chaves aqui, porque, meu Deus, isso porque eu moro sozinha. Cara, que pavor. Meu, isso aqui me deu mais medo que quando eu li O Exorcista, o demônio da menininha lá, porque eu falei, cara, como é que eu vou saber se alguém passou a minha escova no cu? Ai, eu fiquei... Ai, gente, olha, é um medo que eu tenho, que eu não sabia que eu tinha e me despertou por causa desse livro. Muito obrigada, Mariana Salomão Carrara, pelo novo medo. A Andrade da Silva falou: livros de romance meio góticos ou que tenham essa vibe mais dark com acontecimentos sinistros. E assim, livros meio... Eu tenho alguns que eu não sei... Enfim... o primeiro que eu pensei que eu deixei aqui na lista é Sublime. É um livro jovem adulto escrito pela Christina Lauren. E ele vai falar sobre um menino que ele se apaixona meio que por uma fantasma. A Lúcia, ela é uma menina que morreu ali num colégio particular que ele estuda e tal. E aí... Ele meio que começa a gostar dela, só que ele é um fantasma, ele é uma entidade ali. E ela é muito estranha, e daí meio que como que ela morreu ali, o que aconteceu, não sei o que. Então ele é meio dark, ele é um romance, só que eu não gostei muito dele, dei 3 estrelas pra ele. E tem um outro que eu lembrei agora, que eu já tinha indicado ele muito tempo antes, no canal eu indicava bastante ele. Mas eu não reli ele, então eu não sei como é que eu ia, o que eu ia achar dele hoje. Que é o livro Drácula Apaixonado, que vai ser um reconto do Drácula, então tem um romance ali. Só que é dark e gótico, né? Então, assim, talvez você goste de Drácula Apaixonado e Sublime. Talvez não. Então fica aí, né? Dani falou um livro pra se sentir numa viagem intergaláctica. E eu vou colocar aqui Devoradores de Estrela, porque esse foi a leitura de ficção científica mais... É mais fácil. Não mais fácil do jeito de, tipo...
Porque os outros que eu li não eram difíceis da escrita, mas é difícil você entender o que tá acontecendo. Porque de repente a pessoa começa a escrever um negócio que é incompreensível. E aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Devoradores de Estrelas foi muito mais fácil de entender os cenários, entender os personagens. É muito visual, sabe? Então esse eu acho que é mais tranquilo. E eles passam quase inteiro no espaço. Então você fica sabendo um monte de coisa científica. Tem umas partes científicas que você tem que procurar no Google pra você entender melhor. Mas é muito gostoso, eu gostei muito desse. Então, se sentir numa viagem intergaláctica, Devoradores de Estrela, pra eu não indicar... A Pequena Viagem ao Longo Planeta Hostil, que também é ótima viagem intergaláctica, mas como eu indiquei bastante aquele, eu vou indicar agora Devoradores de Estrela pra não ficar na mesma coisa. A Amanda falou, livro que você comprou sem conhecer a história e se apaixonou. Vou colocar aqui também um que eu... Nossa, teve uma época que eu indicava ele horrores, que é Filme Noturno, que é um livro que é meio que uma investigação, tem uma parada ali. Ele é muito... Gente, eu já fui zoada porque eu não sabia falar essa palavra, que é noir, sabe? Meio que aquele filme de investigação antigo que é preto e branco, aquela coisa meio obscura e muita fumaça, uns negócios estranhos acontecendo, tudo no escuro. Então, esse livro me trouxe essa vibe meio estranha, meio, sabe, escura, um negócio assim, não um terror completamente, mas um negócio esquisito. E eu gostei muito, eu comprei ele sem saber de nada, eu comprei na Bienal, paguei vintão no livro. Hoje o livro tá super raro, custando um absurdo de caro. E foi um livro que eu amei de ler. Não sei se eu vou reler, se eu ia amar também. Mas eu amei quando eu li, então assim, né, ficou aqui na lista, livro que eu comprei sem saber e me apaixonei. A Vitória perguntou, livros com personagens da área da saúde. E cara, eu queria ler mais livros onde o personagem trabalha como médico, enfermeiro, alguma coisa assim. Eu li uma fanfic, assim, e eu amei muito, mas eu realmente nunca li um livro onde o personagem trabalhava ali em alguma área da saúde. Mas eu li um livro escrito por uma doutora. Ela era doutora, porque ela tem doutorado em medicina, que é a medicina dos horrores, que vai falar sobre a criação, não a criação, mas vai falar sobre quando a medicina teve um ponto ali crucial, que foi que eles descobriram que as pessoas estavam morrendo horrores no hospital, porque era um lixo cheio de bactéria, então as pessoas morriam de infecção. E eles descobriram, né, que a infecção era causada por bactérias e começaram a esterilizar tudo, daí as pessoas pararam de morrer. Uhul! Então foi um grande passo para a humanidade, as pessoas pararem de morrer, e aí começou a fazer cirurgias e tal. Então assim, foi uma mudança gigantesca na medicina, e esse livro vai falar sobre isso, de como era insalubre, as pessoas assim, morriam na certa, não podia fazer cirurgia, porque, meu, era nojento. E aí depois mudaram, e como muitos médicos, assim, tinha médico que queria morrer ao lavar a mão. Mano, saía do necrotério e ia direto, paria as mulheres, e daí morria todo mundo. E, ai, por que será? E aí depois eles não acreditavam nos micróbios e que não existia bactéria. Ai, cara, foi o caos. Pra você ver como o ser humano é estúpido. Então, mas é legal. Então, digo aí, é um livro de não ficção. A Raquel perguntou, um livro que me faça duvidar de tudo. E essa é uma indicação meio, né? Eu já falei que vários livros que foram meus favoritos, que me fizeram pensar em várias coisas. Mas eu vou dar uma resposta criativa. Eu vou colocar aqui As Bruxas, que é um livro escrito pela Stacy. Ela é uma jornalista e esse livro é um livro reportagem que vai falar sobre as bruxas de Salem. E depois que você ler esse livro, você vai duvidar de todo mundo que falar de bruxa de Salem. Porque, o cinema, a mídia no geral, as histórias de terror, todo mundo tá errado sobre o que aconteceu em Salem. Tem toda essa coisa de que, meu Deus, as bruxas, ai, fazia feitiços e não sei o quê. Ai, era outro rolê. Era um negócio que daí depois, quando começou a ter gente maluca na frente do quartel, eu falei, olha, né, não é de ontem que as pessoas agem de uma forma delírio coletivo. Faz tempo, e as bruxas de Salem falam sobre isso, de uma cidade inteira enlouqueceu, porque eles começaram a falar que tem bruxa, e daí todo mundo começou a surtar, e foi um delírio gigantesco coletivo, e aí enforcaram pessoas. E foi assim, maluquice. Então você fica meio que duvidando da integridade humana, porque as pessoas são loucas. É basicamente isso. A Yasmin falou livros sobre pessoas que não conseguem se apaixonar por ninguém. E aqui o único que eu já li, que é muito bom, é Sem Amor, da Alice Oseman, que eu fiz inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro. Tem um vídeo também falando sobre as bruxas. Vou tentar deixar os links aqui, né, no coisa, ou ali na descrição. Esse é um livro maravilhoso, vai falar sobre uma personagem que ela quer ter um amor romântico. E vai ser uma descoberta dela mesma, com ela mesma, realmente o que ela quer e o que ela é e como que ela quer viver a vida dela e como que ela vai encontrar o amor. É muito lindo, é muito fofo.
Então eu digo pra você, Yasmin, uma arrobinha difícil esse. Livro com alienígenas, invasões alienígenas para entrar no clima da notícia de OVNIs. Eu vou colocar aqui O Fim da Infância, que esse eu acho que é o mais legal de invasão alienígena que eu já li. Eu amei esse livro, foi um dos primeiros de ficção científica, assim, que eu fiquei surtadaça. É um livro, assim, que explode sua cabeça. Durante a Guerra Fria, o Arthur Clarke imaginou, e se os alienígenas invadissem a Terra e dominassem tudo? E se eles fossem alienígenas extremamente pacíficos? Então, muito interessante o jeito que ele pensa, como ele vai levar a história, como é que ele vai falar sobre as pessoas e tal. Então, indico aí pra você também. A Sandra perguntou, livros sobre trilhas ou longas caminhadas. E um que eu li recentemente, faz um tempo, né? Que tem bastante... Meu, é um livro quase inteiro falando sobre trilhas. É Aqueles que Me Desejam a Morte. É um livro de suspense, de perseguição. Então, a gente acompanha ali um menino que tá sendo perseguido por uns assassinos. E ele vai meio que se esconder em um lugar onde as pessoas fazem trilha, caminhada e camping. Então, o livro ele é muito sobre isso. Então, todo lugar ali tem essa coisa de acampar e fazer lareira. E olha as pedras e a gente vai caminhar. E é muito de trilha e caminhada. Esse, assim. Daí tem um plano de fundo que é um suspense, que é um perseguição ali. Mas ele é muito isso. E tem até um vídeo aqui no canal sobre ele também. A senhorita Meira perguntou o que te fez chorar em posição fetal por uma semana. E assim, o que me fez chorar em posição fetal por uma semana foi O Avesso da Pele, que eu já indiquei. Então fica aqui a nova indicação do Avesso da Pele. A Ana Cristina falou, livro que se passa o tempo todo no escuro, sem luz solar. E olha só que criativo. E aqui eu vou colocar um livro que realmente se passa inteiro no escuro, que é A Cidade das Sombras, que eles se basearam nesse livro para fazer o filme A Cidade de Ember, que é muito legal também. A Cidade das Sombras vai falar sobre uma cidade que fica completamente dentro da Terra. E eles têm, assim, energia ali tudo, mas não tem luz solar, não tem céu. E eles ficam ali, faz um tempão que eles estão ali. E aí uma menininha, ela descobre que talvez existe um fora, talvez existe uma coisa além da cidade de Ember. Então é muito legal, tem um filme muito legal mesmo. E tem um livro, eu gostei bastante quando eu li o livro. Então fica aí, que se passa no escuro, completamente no escuro, sem uma luz solar. A Ju perguntou, livro com vibe de cheiro de bolo assando no forno. E assim, tem as minhas indicações padrão, mas aqui eu vou colocar o Oceano no Fim do Caminho. Porque assim, o livro basicamente fala sobre uma criança, né, um cara que quando o pai dele morre, ele vai visitar a casa onde ele cresceu. E lá ele meio que lembra quando ele lembra da infância dele e da amiguinha dele que ele conheceu, que vivia ali na estrada, ali no fim do caminho da rua onde ele morava. E ele vai lembrar, ele vai começar a lembrar e reatar isso. E é muito fofo. Ali, no fim do caminho, tem uma casa onde vive 3 mulheres. E uma é uma idosa, daí tem a mãe da menina e tem a criança. E essa criança era amiguinha dele. E assim, a casa dessas mulheres, quando eu li, eu fiquei assim, fissurada na casa dessas mulheres, porque realmente tem cheiro de bolo, sabe? Tem cheiro de bolo assando e cookies. E é muito lindo, porque elas são uma família muito linda. Então eu achei maravilhoso. E pra mim teve essa vibe de cheirinho de bolo, sabe? E a Pri perguntou, livro com personagem que pratica mergulho ou surf, essas coisas praianas. E não poderia deixar de colocar aqui Malibu Renasce, o livro da Taylor Jenkins Reid. Aqui vai ser um livro de fofoca, de pessoas de Malibu ali, de Los Angeles. E eles são pessoas ricas ali. Aí tem esses filhos, os 4 filhos de um cara que é super famoso, tipo Roberto Carlos, sabe? Um cantor super famoso, esse até tem esses 4 filhos. Eles meio que foram criados ali, tem uma dificuldade ali. E eles são surfistas. E aí o livro vai falar sobre uma festa na praia que eles dão. E assim, é muito surf e cheiro de maresia e cabelo tudo cagado por causa do sol. Enfim, é bem essa vibe praiana, então indico aí pra você. Pri, espero que você goste. Thaís falou livros que falam de livros. E assim, eu não gostei muito desse livro, mas pra mim ele foi o que mais falou de livros, que é a verdade sobre o caso Harry Cabot. Não gostei muito da história dos personagens, eu achei meio esquisito tudo. Mas é um livro que fala muito sobre como escrever um livro. Então, todo começo de capítulo ele tem meio que dicas e coisas de como escrever um livro. Eu achei esse muito interessante. Dá pra ver que o autor, como escritor, ele é muito bom. Eu só não gostei muito da história, assim. Achei meio esquisito, umas coisas meio estranhas, sabe? Uns negócios meio que me deixou um pouco agoniada, mas assim, de um jeito não bom, sabe? De um jeito, tipo, que perturbador isso aqui. Esse povo é tudo perturbado. Enfim, né? Não gostei muito, mas fica aí. A Nick falou algum livro de fantasia em volume único que não seja com personagens adolescentes.
E eu vou colocar aqui Golem o Gênio, que é um livro de fantasia único, ele é um calhamação, ele tá aqui na minha estante. E ele vai falar sobre, no começo de Nova York, sabe, quando tava vindo os imigrantes ali, várias pessoas de vários lugares ali fazendo essa Nova York ser a cidade mais populosa, com várias diversidade, etc. E aí surge um golem e um gênio, e eles, né, cada um vem de um lugar e tem essa cultura diferente, então o gênio é feito lá do deserto, daí como ele sai lá do deserto e vai pra Nova York e tal. E o golem também foi feito, então cada um tem uma cultura, né, diferente, cultura árabe e judaica, e são duas criaturas fantásticas que vão se encontrar ali nessa Nova York, nascendo ali. Então é um livro de fantasia, que os personagens não são adolescentes, né, porque eles não são nem humanos, e vai falar sobre esses dois personagens se encontrando ali, e é interessante. Então fica aí a indicação pra você. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Alguma indicação que te deu vontade de ler. Escreva nos comentários algum livro que você lembrou que tem alguma dessas coisas que eu falei das perguntas das pessoas. Então é isso. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.